Jesus estava sempre usando imagens cômicas para fazer suas observações. Se você conhece o Senhor, mas não fala dele, é como usar um cesto para guardar uma lâmpada. Se você é um hipócrita, você é como se fosse um oftalmologista que está cego por uma tábua de 4x2 enfiada no seu olho. Se você está tentando ser bom, mas não nasceu de novo, você é como um arbusto de espinhos tentando produzir figos. Todas imagens exageradas, cômicas, para provar um ponto. Portanto, se você está confiando no seu dinheiro, nas suas posses terrenas para comprar uma passagem celestial, existe mais esperança em fazer um camelo passar dentro do olho de uma agulha. Vamos olhar para o contexto dessa imagem. Jesus acabou, como a gente viu na última meditação, de falar sobre a nossa necessidade de sermos como crianças totalmente dependentes dos pais. Mas um jovem governante rico parece querer tomar um caminho diferente para entrar no reino. A Bíblia diz que eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Mateus 19:16. Será que o homem estava ouvindo o que Jesus tinha acabado de falar? A sua abordagem não poderia ser mais diferente daquela que havia sido acabado de proclamar sobre as criancinhas. Criancinhas reunidas nos braços do rei. Aqui está um homem tentando merecer o seu lugar junto de Deus. É claro que aos desamparados, Jesus abre seus braços e se lança na direção deles. Agora, para os autoconfiantes, para os que se julgam merecedores, aí pode ter certeza que Jesus vai empregar uma tática completamente diferente. Jesus responde: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. O jovem então lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: você sabe. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus 19, versos 17 a 19. Jesus usa os mandamentos para poder minar a autoconfiança do jovem, mas aparentemente isso não funciona, pelo menos não de cara. O jovem então diz: mas Senhor, eu tenho observado tudo isso. O que me falta ainda? Ele diz isso no verso 20. O que falta a esse jovem? Falta tudo. A ele falta tudo. Os 10 mandamentos não devem ser uma forma de fazer um checklist ali, sabe? Onde você vai riscando as tarefas que você já completou, simplesmente para tranquilizar a sua percepção moral. Os mandamentos descrevem a vida do céu, a vida do Filho de Deus. Por isso Jesus coloca tudo isso para esse homem, diante dele. Efetivamente ele pergunta: você pode ser o Filho perfeito de Deus? Você pode ver a vida que eu vivo, uma vida de total doação, abnegação, entrega? Você pode, de fato, amar o próximo como você ama a si mesmo? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, então, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Aí então você vem e me segue. Só que o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Versos 21 e 22. Finalmente, a lei expõe verdadeiramente esse homem. Ali está ele na presença da sua única esperança de salvação. Ele deveria se humilhar e confessar a sua necessidade, clamar por libertação. Ele deveria tomar a posição de um filhinho, de uma criancinha imerecida e pedir a bênção de Cristo. Só que ao invés disso, ele vira as costas e, triste, vai embora. É trágico. Então Jesus se vira para os seus discípulos e diz: em verdade lhes digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Versos 23 e 24. Um camelo através do olho de uma agulha é mais do que um desafio complicado. Ao longo da história, vários tentaram traduzir essa figura de expressão que Jesus está usando aqui como algo muito difícil. Tipo, o fundo da agulha era um portão nos muros de Jerusalém muito pequenininho que o camelo precisava se arrastar para poder se esfregar ali e finalmente atravessar. Ou então o buraco da agulha era um pedaço no muro que os atiradores de flecha colocavam a flecha para atirar por ali, mas era muito pequeno. Todas essas imagens tentam colocar alguma coisa difícil, complicada. Mas não é isso que Jesus está falando. Ele está falando literalmente de um olho de agulha mesmo. Onde mesmo com um processador de alimentos você picotar o camelo,
você não vai conseguir fazer isso passar pelo fundo de uma agulha. Os camelos não podem atravessar o olho de uma agulha. E os ricos não podem atravessar os portões do céu. E esse é um ensinamento muito chocante. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: mas, Senhor, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: olha, para os seres humanos, de fato, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Versos 25 e 26. Os discípulos estão simplesmente e extremamente maravilhados, aterrorizados até, porque para eles os ricos parecem ter os melhores recursos, serem os mais abençoados, aqueles com mais para oferecer, aqueles para quem Deus mais sorriu. E se os seus recursos não contam, então qual que é a moeda que vai ser aceita no banco do céu? Especialmente quando nós consideramos como esse homem rico tem sido tão bom guardando os mandamentos. Nem os seus meios terrenos e nem a sua moralidade o qualificam para entrar no reino. E Jesus não vai dar nenhum tipo de lampejo de esperança humana aqui nesse ensinamento. O seu ponto de vista não é que o camelo deva seguir uma dieta até ficar magro o suficiente para entrar. Ele não está dizendo que nós devemos untar esse animal com muito óleo e empurrá-lo com força para ver se ele passa. Ele está dizendo que isso não vai acontecer, isso não pode acontecer e nunca vai acontecer. Os ricos não podem chegar ao céu. Mesmo as pessoas ricas não podem entrar no céu. Isso é impossível. Do lado humano das coisas. Porque do lado humano das coisas, o céu é tão apertado como um buraco de alfinete. E nós somos os camelos. Só que a visão do lado de Deus é muito diferente. Do seu lado, o céu é tão aberto como os braços de Jesus, esperando pela vinda das crianças. E nós somos essas crianças. Se assim nós aceitarmos. Então o que será que nós vamos escolher? As portas do céu se colocam diante de nós justamente com essa pergunta. Nós seremos suplicantes ou seremos autoconfiantes? Será que nós vamos nos aproximar de Jesus com a nossa dependência total ou com a nossa autossuficiência? Essa é a pergunta-chave se você quer entrar no reino dos céus.